o retrato de uma família feliz. Uma família que tem vivido a experiência de perceber, por mais que a vida seja incerta, que às vezes traga preocupações, dúvidas e angústias, o melhor é vivê-la sempre com um grande sorriso. É por esse motivo que nós hoje temos aqui os nossos convidados para explicar exatamente que história é esta que, enfim, que vamos ouvir, a Inês e o José, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Olá, muito boa tarde aos dois. Obrigado. E vamos aqui falar de uma família que viveu uma determinada realidade. Vocês têm duas filhas, não é? A Margarida e a Madalena. A Margarida está com 6 anos e meio e a Madalena 8 e meio. 8 e meio. Então vamos falar da Margarida. Pergunto eu, Inês, até que idade da vossa filha diriam estava tudo bem, uma menina igual a qualquer outra, sem motivos de preocupação? Até aproximadamente aos 3 anos e meio. Até aos 3 anos e meio. Sim. Foi um desenvolvimento... Perfeitamente normal. Normal. Se calhar Era uma até... peste. Era uma peste, portanto, quer dizer, não parava sossegada. Sim. O normal. O normal. Ai, eu gosto tanto disso, porque hoje em dia parece que as crianças têm que ser todas ali, não é? Não, o normal. Uma criança que se desenvolveu tal como a irmã. Sim. Tudo normal. Até que aos 3 anos e meio começámos a notar que a fala não desenvolvia. Os R's, os F's. Então pedimos uma avaliação à terapia da fala. Mas antes tinha dito. Ou seja, deixou de dizer ou... Nunca chegou disse. a dizer. Não. Okay. Ou seja, o Às desenvolvimento da vezes podia fala ter chegou a uma altura adquirido, que não dizia. E achámos estranho e pedimos uma avaliação de terapia da fala. Ok. Foi marcada a avaliação e antes de irmos à avaliação, a avaliação estava marcada para 2 de maio, a Margarida tem uma crise, antes de 2 de maio, tem uma crise epilética connosco. Fomos para o pediátrico, fizemos EEGs e foi confirmado e foi-nos dito que a Margarida tinha epilepsia. Mas deixe-me só perguntar uma coisa, Inês. Uma crise epilética. Eu não sei se vocês na altura perceberam que era uma crise epilética. O que é que a vossa filha teve ali à vossa frente que ficaram a pensar, mas o que é que se está a passar com a nossa filha? Isso até foi mais com o Zé. A situação foi comigo. Então. Eu ia a descer umas escadas da nossa casa e vinham as duas de mão dada a descer os últimos 3 degraus. E a Margarida caiu. E eu vejo-a ter aquilo que agora sei que é uma convulsão. Percebi logo que havia alguma coisa de muito errado. Não me apercebi do que aconteceu, pensei que tivesse batido com a cabeça. Tanto que nós, quando entramos nas urgências do pediátrico, foi com trauma, algum trauma craniano, etc. E pronto, e foi assim um pouco a primeira crise convulsiva. No dia seguinte, estava a ver televisão e tem a segunda. Pronto. E você assistiu? Sim. A segunda ela chegou a andar com o próprio pé, porque ela tinha as crises convulsivas parciais, era um pouco do pescoço para cima. Isso quer dizer o quê? Revirava os olhos? Sim, e ficava com o queixo a tremer e com os olhos piscavam com muita intensidade. Sim, estava a engasgar. Ok. Pronto. E tinha um bocadinho de saliva. Às vezes pingava saliva. Foi por aí que nós achamos. Mas não era normal, claro. E depois gostava a voltar a falar. Ficava muito tempo a recuperar. Nós falávamos com ela e ela não conseguia falar. Aquilo que dizem que é normal, que depois de uma crise convulsiva, que é preciso recuperar um pouco, Margarida demorava um pouco mais a recuperar e quando recuperava ficava sempre com a fala um bocadinho afetada. No fundo foi isso. E toda a linha de investigação clínica levava a que fosse uma epilepsia. Nunca nos foi dito que era uma epilepsia benigna, mas a linha de investigação era essa, uma encefalopatia epilética, qualquer coisa assim. Ou seja, passava sempre, na investigação que era feita, passava sempre pela epilepsia. Sim. Como eu costumo dizer, mais à direita, mais à esquerda, mas esta era o centro. É por ali, E isso também significava, Inês, que à partida, com uma medicação acertada, isto estou a perguntar, obviamente, o que é que vos foi dito na altura por parte dos médicos, à partida até seria possível de controlar por aquilo que aparentemente a menina tinha? Sim. Foi-nos dado inicialmente um medicamento que não funcionou. Ou seja, desde abril, maio até setembro, ela continuou a ter as crises, mesmo com medicação. Depois alterámos a medicação por volta de setembro, estabilizou até hoje. Nunca mais teve crises. As crises convulsivas estabilizaram. Isso parou. Parou tudo. Completamente. Mas, entretanto, a vossa filha também se estava a transformar, certo? Sim. Entretanto, isto já foi em 2016, passámos para 2017, ela esteve mais ou menos estabilizada, a fala nunca melhorou. Mas não perdeu outras competências? Algumas competências sim, como pequenas ordens, de pega nisto e põe ali. Ela não conseguiu. Ou põe papel no lixo. Houve uma altura que fez e deixou de fazer. Pequenas ordens. Entretanto, foi-nos também dito que com terapias eventualmente as coisas iriam ao sítio. Recuperar. Terapias particulares, da fala, sim, uma hora da fala e uma hora da terapia ocupacional.
todas as semanas. E nós tivemos também dúvida de que pudesse ser uma coisa mais comportamental e não tanto orgânica, Exatamente. no fundo. Ou seja, vocês tentaram despistar tudo. Teve Sim. que ser, porque essas pequenas ordens que nós falamos, e a Fátima é mãe, se ela faz numa altura e depois deixa de fazer, como ir à casa de banho. Ela houve uma altura que pedia, depois deixou de pedir. Fazia xixi e ria-se. sempre se E isto ria-se. não tem Será aqui que não é um outra- desafio? Claro, exato. Pronto, há sempre uma série de questões. É Tem a verdade. música preferida? Deixou de cantar? Pois foi. Ou seja, havia uma música que ela cantava com Era o regularidade. Pica do Sete, do António Do Zambujo. António Zambujo. E deixou de o fazer. Deixou de o fazer. Foi aí que nós começámos a perceber, quando ela começa a perder a fala, começou a falar menos, as terapeutas, inclusive, marcaram uma reunião connosco, porque começaram a achar muito estranho que as terapias não estavam... A resultar. Tiveram resposta numa certa altura e estavam a deixar de ter resposta. Isto faz agora um ano. Sim, Dezembro. sim. Ela começou a não conseguir dizer a última sílaba. As músicas, que era sempre uma coisa que ela sempre adorava e sabia, músicas de cor, músicas portuguesas, começaram a ser uma constante, porque nós punhamos as músicas que sabíamos que ela acompanhava dominava. e deixou de conseguir acompanhar. Ou seja, começou a ficar ritmo. mais lenta do que a própria música. E isto tudo, imagino E eu... agora não fala. Agora Perdeu não a fala. fala de todo. Não fala Agora de está todo. com 6 anos, não fala de todo. E isto tudo é preciso dizer. Este caminho que vocês estão aqui, no fundo, a reproduzir, sempre com o acompanhamento de vários médicos, de vários especialistas, sempre a Margarida, enfim, a ser virada do avesso para se perceber o que é que a menina tinha. Quando é que vocês têm um diagnóstico? Quando é que vocês sabem exatamente o que é que ela tem? 20 de abril. Sim, nós viemos aqui... 2018? Sim. Só. Só. Sim. Estes sintomas são muito confusos. Há muitas doenças que se Só confundem. não é Sim, condenar, sim, sim. é pensar na vossa angústia, não é? Eu sou mãe a pensar na vossa angústia. Sim, nós chegou a uma altura só queríamos um diagnóstico. Bom, só que tenha nome, não é? Eu quero que tenha nome. O que é que ela tem? A ausência de explicação é aquilo que mais custa Claro. que mais custou, aliás. O grande Mesmo que a motivo de explicação seja a pior, não é? A ausência, uma resposta. Porque nós não tínhamos, de facto, uma forma de ajudar a nossa filha com terapias, sem terapias. Agora já sabemos que as terapias não vieram acrescentar nada, se calhar algum peso, porque ela não conseguia responder, de facto. Pronto, e nós não conseguíamos, não tínhamos ao não ter o diagnóstico, não conseguíamos... É essa impotência que eu acho que os pais sentem enfim, com grande sofrimento. Porque um pai e uma mãe querem sempre ajudar um filho. Claro. Se nós não temos recursos nenhuns para os ajudar, sentimos que nos passa mesmo por cima. O diagnóstico chega dizendo que a Margarida tem exatamente o quê, Margarida? Inês, o que é que ela tem? Não me disseram no primeiro telefonema, porque foi um médico de Lisboa que chegou ao diagnóstico. No primeiro telefonema, o Dr. Tiago falou-nos. Santa Maria. Sim, Santa Maria está escrito no. Sim. Ele já nos É uma dava... equipa muito respeitada, É. estou a dizer isto porque Sim, eu conheço sim. os nomes. Pronto. O Dr. Tiago já nos vinha a preparar para algo mau. Ele pediu uma nova ressonância, pediu alguns exames e já nos vinha a preparar, e nós já nos vinhamos, mais o Zé do que eu, mentalizar. porque eu vejo sempre tudo pelo lado positivo. O Zé é mais terra. Eu fixo os nomes Ela fixa, e o Zé vou fixa ver os nomes e... Claro. E o Dr. Tiago, quando me telefona, veio-me confirmar então que poderia ser não, que estávamos perante uma doença neurodegenerativa. Não me falou em nomes, falou com a equipa de Coimbra e então a notícia foi-nos dada pessoalmente pelos médicos de Coimbra. Pronto, e recebemos a notícia. Acho que não temos assim inicialmente nenhuma reação. Sim, quer dizer, No ficamos... dia. É estranho, o choque é estranho. Eu não consigo bem explicar. Eu acho que nós já estávamos preparados. É isso, acho que o Dr. Tiago já nos vinha... Foram-nos preparando para que algo de mal vinha. Claro. E quando recebemos de facto esse diagnóstico, obviamente que ficámos assim um bocadinho Qual é o perdidos. nome desta doença rara? Chama-se... o nome técnico é uma gangliosidose GM2. Só o nome já nos assusta mesmo. Mas é vulgarmente conhecida por Tay-Sachs. Foram os dois oftalmologistas, porque esta doença tem uma característica numa mancha no olho, foi diagnosticada por oftalmologistas e é o nome dos senhores. E pronto, chama-se Tay-Sachs. Neurologista. Oftalmologista e neurologista. Sim, sim. Nós temos na primeira fila a Marta Amorim Rodrigues, médica especialista em genética. Olá, Marta, muito boa tarde. Boa Como tarde, sabe, Fátima. nestas situações, sem a sua tradução por miúdos, é muito difícil.
peço-lhe que me explique que doença é esta. Mesmo às vezes Deve ser tão com tradução rara, é tão rara que... Enfim, mas veja se nos consegue explicar de uma forma simples para eu perceber que doença é esta. Efetivamente, nós somos tremendamente complicados. O nosso organismo é extremamente complexo. E dentro de cada uma das nossas células temos o núcleo onde estão os cromossomas, temos a mitocôndria que produz energia e temos os lisossomas. Os lisossomas são assim uns pequenos organelos que mantêm um pH muito baixo, que é essencial para umas enzimas funcionarem, que são as hidrolases. E onde vários produtos são produzidos. Um deles, o gangliósido, estes elementos que são essenciais para a função do sistema nervoso central. O que é que acontece normalmente nestas doenças lisossomais? Normalmente é uma falha enzimática que faz com que um processo que se deve passar dentro deste organelo não aconteça. E normalmente o efeito às vezes não é tanto pela falta do produto que é produzido, mas é por tudo o que vem a montante que vai ficando acumulado. É como se fosse acumulando se nós temos aqui uma cadeia que deve acontecer e essa cadeia está bloqueada, nós não vamos ter o produto final e tudo o que está para trás vai ficar acumulado. E esta acumulação deste montante na célula tem efeitos nefastos. Efetivamente, neste caso, a enzima é uma exosaminidase, são só nomes esquisitos, ela vai bloquear um processo que é muito importante nas células do sistema nervoso. E o sistema nervoso em todo o lado. Portanto, cérebro, cerebelo, espinhal, tudo, em todo o lado. E o facto de se acumular este produto a montante faz com que estas células vão morrendo e vão perdendo a sua função. E, portanto, é por isso que se chama um síndrome neurodegenerativo, porque vai causando degeneração do sistema nervoso. O sistema nervoso vai morrendo aos bocadinhos. Há várias doenças destas, é um grupo vasto de doenças, quase todas elas caracterizadas por isto, por regressão. E não há nada que impeça este caminho? E eu, enquanto médica geneticista, tenho que são as doenças neurodegenerativas que afetam as crianças na infância, são a consulta que mais me custa fazer. Acho que nunca vou aprendê-la a fazer. Acho que não há forma. Porque a mãe tem duas meninas pequeninas. Acho que não há forma de transmitir a um casal que aquela criança, e no caso da Margarida foi aos 3 anos, mas eu tive, por exemplo, este mês um menino que foi aos 8 anos, aos 7 era o melhor aluno do 2º ano, fazia danças de salão, fazia vídeos no YouTube e passado um ano não fala, não vê, não anda. Dar um diagnóstico destes não... Quando... Em algumas, felizmente, existe uma variabilidade grande, porque nestas doenças de acumulação, dependendo daquilo que se está a acumular, vamos ter uma variabilidade de sintomas, mas muitas vezes, no espectro mais grave, são doenças em que nós, a única coisa que podemos fazer pela criança é confortá-la no seu trajeto para um fim. E, enquanto médico, eu acho que nunca hei de aprender a lidar com isto. Enquanto pessoa, enquanto mãe, sou extremamente humilde por toda a aprendizagem que estes pais me passam. Uma pessoa aprende nestas consultas a valorizar tudo. A valorizar o sorriso, a valorizar o colo, a valorizar cada momento que nós temos uns com os outros. Porque é mesmo isso que temos que fazer. Estamos um bocadinho a início do ano e a verdade é essa, que a vida tem tanta coisa para correr mal e há pequenas coisas a quais nós podemos agarrar e não nos podemos esquecer disso. Eu estou a ouvi-la e a pensar... que isto vai muito de encontro à mensagem que estes pais gostam de passar, no sentido em que o sorriso é muito importante. Pequenas coisas são muito importantes. Aliás, isso levou à criação do vosso blog. Sim, sim, exatamente. Quer dizer o nome do blog? Claro, Doce Margarida. A Marta vai querer ver Doce Margarida. docemargarida.inesprazeres.com. Pronto. E eu tenho facilidade de ter noções devido à minha profissão, de criação de sites rápidos. Designer, sim. E então, nós já tínhamos falado nisto e eu num dia resolvi fazer. Assim tem que ser. Nós temos que divulgar, temos que pôr a doença no mapa, temos que encontrar mais doentes no país. Porque só existem, que eu saiba, diagnosticados 4 ou 5, não é? Diagnosticados 4, dos quais 2... Sim, 2 já foi da nossa procura. Nós temos 4, o nosso grupo tem 4 casos de Tay-Sachs e mais um caso de Leonor, que é ligeiramente diferente, que em vez de ser a GM2 é a GM1. Mas no fundo é também uma doença neurodegenerativa e faz parte deste nosso núcleo que nós temos vindo a criar. Sim. E onde se pretende passar o quê? Ou seja, além de, obviamente, pôr a doença no mapa, como estava a dizer Inês, o que é que vocês pretendem passar a quem vos lê? Nós pretendemos
Principalmente passar tudo que é positivo, passar a nossa história, encontrar mais doentes com a doença, criar uma rede em Portugal que é muito importante. Nós, inclusive, já conseguimos fazer em Coimbra um encontro. Fantástico. Na nossa casa, fizemos um encontro e foi fantástico. Depois, de alguma forma, quem quiser ajudar as associações com quem nós mantemos contacto. A Actais, espanhola, e a CAT Foundation, no Reino Unido, fundada por uma portuguesa. Uma portuguesa casou com um inglês e tem uma menina que morreu agora há um ano. Para já, nós já pensámos também em criar uma associação em Portugal, mas para já pensamos que não faz sentido. Somos poucos e temos apoio. Temos aqui uma coisa que temos também muito apoio é muito importante. das outras associações. Uma coisa que é muito importante. Nós temos 4 casos de Tay-Sachs incluídos na rede internacional. Mas nós sabemos que há 14 casos identificados pelos laboratórios de genética em Portugal. O nosso objetivo é saber Onde é que eles estão? Porque, das duas uma, alguns pais poderão pensar, queremos viver isto na nossa intimidade, na nossa reserva, e tudo bem. Há outros pais que estarão certamente perdidos, não saberão o que é que haverão de fazer. Imagino. E haverá outros ainda que pensarão que são os únicos, como aconteceu o caso dos pais da Carolina, que durante anos... Durante 4 anos pensavam que eram os únicos em Portugal. Até nos conhecerem Deve dar um sentimento de solidão e desacompanhamento enorme. Sim. Nós podemos traduzir no nosso exemplo, porque nós, quando soubemos o diagnóstico, andávamos um pouco perdidos e, por coincidência, 15 dias depois, havia a Conferência Familiar Tay-Sachs em Madrid. E nós não tínhamos lugar na conferência, mas fizemos tudo para tentar quase ir por penetras. E fizeram por nós. E fizeram por nós. Mas até que uma das organizadoras do Reino Unido partiu uma perna. E foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi a perna da... Deus nos perdoe, mas é com toda a ela frontalidade. própria, Ela própria nos mandou um mail a dizer, vão. a dizer, Sim. eu parti a perna E ainda bem que eu parti a perna, porque vocês precisam de ir. A Niki já fazia parte. Pronto. E quando chegámos à conferência, acho que levámos assim um safanão. Porque eu e Inês, nesses primeiros 15 dias, obviamente estávamos com aquele peso, todo aquele peso associado àquele diagnóstico. E quando chegámos e vimos aqueles pais, aquela força, com filhos terminais e sempre com o sorriso quer dizer, nós não tínhamos hipótese de estar quietos ou de estar deprimidos, vá. E foi tipo aquele abanão que nós precisávamos. A partir daí tudo mudou. Para nós. É curioso porque aqui já se falou várias vezes do sorriso, a própria Marta falou da questão do sorriso, e a vossa filha, segundo sei, eu não a conheço pessoalmente, mas é uma garota que está sempre com o sorriso estampado no rosto. Sempre a sorrir. Super bem disposta. Eu acho que talvez seja uma das maiores lições que ela vos possa dar, esta infinita capacidade de sorrir. Há bocado ela estava aí. Eu quero dizer-vos que espero que a vossa passagem aqui pelo programa faça com que se descubram onde estão então estes pais e que estes pais percebam que não estão sozinhos no caminho, que existem efetivamente outros pais que os podem ouvir, que podem fazer partilhas e elas são sempre muitíssimo proveitosas, até para os médicos que acompanham, e a Marta é a nossa especialista aqui no programa e vive muito a realidade destes pais. É bom saber que os outros que estão em casa não estão sozinhos e mais mãos unidas eu penso que dão, sem dúvida, melhores resultados. Quero agradecer a vossa presença. Obrigada a nós também. E o sorriso da Margarida que nos trouxeram. São esses sorrisos que também nos aquecem o coração a nós. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigada, Marta. Um ano também.